boa tarde. Vou encontrá-los de novo nesse momento que o Senhor prepara para a gente, né? Todo mês a gente aqui estudando uma mulher da Bíblia que fala tanto ao nosso coração, que nos ensina tanto, né? Eu queria nessa tarde apresentar algumas visitantes que nós temos hoje, né? Você é Regina e Elis. Vocês são amigas da família da Sabrina, né? Sejam bem-vindas, que Deus abençoe, viu? Débora, Bárbara e Beatriz. Beatriz ou Beatriz? Beatriz. Tá. Beatriz. A Bárbara é de cinza e a Beatriz de laranja. Vamos marcar bem, tá? Tá. Sejam bem-vindas, que Deus abençoe, viu? Hoje a gente vai aprender um pouco sobre uma menininha que aparece uma única vez citada na Bíblia, que está em Atos. E eu queria fazer a leitura de 3 versículos, eu não vou ler a passagem toda, para a gente só situar alguma coisa aqui que o Senhor vai trazer para a gente. Atos 12, 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Eu nem vou começar a falar, senão vou fazer um estudo aqui de guardado. Quem é que está guardado no cárcere, gente? Alguém que está guardado pelo Senhor, né? Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E os versos 13 e 14. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Só nesse pedacinho que eu queria chamar a nossa atenção para a oração. Eles estavam orando, intercedendo em favor de Pedro, porque Pedro estava preso. E essa jovenzinha estava ali também. Então, tudo nos leva a crer que ela estava orando, junto com todos. Isso nos mostra que todas nós aqui, todas, desde a menorzinha à maior, A mais idosa. da Eu tô menor fora. a maior aqui, todas nós fomos chamadas para a oração e para a intercessão. Que o Senhor nos ensine um pouco mais nesta tarde de hoje sobre isso, sobre tantas outras coisas que Ele vai nos ensinar através de Rod. Vamos orar então? Pai querido, muito obrigada. Obrigada porque até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor esteve conosco. O Senhor vem nos trazendo mês a mês para falar ao nosso coração, para nos ensinar, para nos levar mais perto de Ti. Muito obrigada. Porque o Teu socorro foi conosco. Amém. Porque o Senhor é conosco. Amém. Obrigada pela vida de cada uma que esteve aqui durante todo esse tempo. Que o Senhor possa realizar nos nossos corações uma palavra rema de tudo aquilo que nós aprendemos. O Teu Santo Espírito é conosco e Ele pode nos fazer lembrar de tudo o que o Senhor nos ensina. E nessa tarde de hoje, eu peço que o Senhor nos abençoe mais uma vez, trazendo da Tua palavra, falando ao nosso coração, nos ensinando, nos levando mais próximo de Ti. Amém. Todas aqui, Senhor, da menor a maior, que nós possamos aprender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Sim, E Senhor. que seja para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. E o nome do Senhor Jesus seja glorificado. É no nome dele que nós oramos e agradecemos por esse tempo. Amém. Amém. Irmãs, último estudo do ano, passou rápido, né? Parece que, gente, começamos recentemente, né? E a gente vai terminar com uma menininha muito espiritadinha, muito queridinha ela para nós. E muito interessante a aplicação que o Senhor trouxe para nós sobre a vida dela, né?
O nome dela é Rod, é um nome diferente, mas que eu acho que a gente vai lembrar. Eu espero, como a Elô orou, que seja uma palavra rema, viva, no nosso coração, né? Pra gente lembrar dela. Como a Elô falou, a igreja estava em oração quando Pedro chega e bate no portão, né? E a gente vai ver um pouquinho, porque a história da Rod, ela tá dentro dessa história do contexto maior da igreja ali naquele momento. Então não tem como falar dela sem falar do pano de fundo, né? E a igreja estava sendo muito perseguida por Herodes naqueles dias. E ele maltratava os santos e ele mandou matar a Tiago, irmão do apóstolo João, né? Que foi o primeiro apóstolo também, Tiago, a ser martirizado. E como isso agradou grandemente aos judeus, Herodes ganhou mais popularidade, continua a perseguição. E aí ele manda também prender Pedro, porque Pedro era o líder, um dos líderes da igreja ali. E o Pedro estava então na prisão, fortemente guardado, e poderia ser que ele recebesse ali rapidamente, em breve ali, uma sentença de morte. Mas a igreja orava, sem parar. E Pedro não sabia o que aconteceria com ele, mas parece, gente, que isso não incomodava ele nem um pouquinho. Mesmo algemado entre 2 soldados, ele dormia. Você acha que você dormiria preso numa prisão, algemado com um soldado de cada lado? 4 na frente, 4 atrás, porque parece que 16 ali só para guardar ele, né? Porque Pedro já tinha sido solto da prisão milagrosamente antes, então reforçaram a guarda. E ele sabe que Herodes matou Tiago, colega de ministério dele, e ele dorme. Estava na cara que ele ia ser o próximo a ser morto, mas ele dorme. E não era um soninho leve. Ele nem acordou quando a prisão resplandeceu como a luz, quando o anjo apareceu. Gente, com aquele clarão todo do anjo na cara dele, ele não acordou. Soninho bom, né? Independente de vir a ser solto ou ser morto, ele descansava. Que submissão à vontade do Senhor. Que submissão. Tipo, acontece o que aconteceu, é a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita, agradável, eu vou dormir, não vai mudar nada mesmo eu fazer nada, né? E ele dormia tão fundo que o anjo teve que tocá-lo na virilha, dar um cutucão aqui nele assim, ó, com essa partezinha ruim, assim, que quando encosta é ruim, essa cosquinha ruim que dá, para acordar. Então, o clarão do anjo não acordou, o anjo teve que ir lá e cutucar ele na virilha. Ainda assim, ele acordou, mas não despertou. Por quê? O anjo teve que falar para ele levantar, depois, levanta. Aí levantou ele lá, coloca a sandália e a capa, Pedro. E ele, tá, sim, daquela esperteza toda, né? Colocou e ele segue o anjo. Mas a palavra fala que só quando eles passam o segundo portão, que ele fala, gente, eu acho que era um anjo. Lá na frente. Gente, como é que foi? Eu fiquei incrível com isso. Eu falei, como é que pode? E ele não sabia até ali se ele estava tendo uma visão ou um sonho. Gente, que sono é esse? Né? Aí eles chegam na rua, passam os portões, chegam na rua, o anjo desaparece. Aí Pedro acorda e fala, uia, eu acho que verdadeiramente o Senhor mandou um anjo para me libertar. Acho que foi isso que aconteceu. Tô achando, tô crendo. Então tá bom. E depois de liberto, o que ele faz? Ele corre para casa da Maria, que é a mãe de João Marcos, não a Maria de Jesus, outra Maria. E esse João Marcos é o Marcos, autor do segundo evangelho. E que era cooperador também de Saulo e Barnabé. E os irmãos estão lá reunidos, orando para ele ser solto. E ele é solto. E ele vai para lá, né? E entre eles há essa menininha, a Rode. E que pensam, né? Como a Elô falou, que os pais levaram ela para essa reunião de oração. Porque, por terem feito isso, ela testemunhou a resposta, ela testemunhou o milagre, né? Glória a Deus. Ela viu a libertação de Pedro, pela qual ela colaborou em oração, em primeira mão. E que ensino aí já fica para nós, as mães, né? Envolver os filhos na obra, né, irmãs? Porque é cansativo, é difícil, às vezes eles existem, mas a gente não sabe o que o Senhor vai permitir que eles experimentem nesses momentos, né? E
como diz Mateus 11:12, o reino de Deus é tomado por esforço. Então a gente tem que ter uma medida de se puxar para participar das coisas do Senhor. E os que se esforçam se apoderam desse reino. Então olha só, a graça, a generosidade do nosso Senhor. A gente obedece, vai, e Ele ainda retribui a gente com o próprio reino dele, né? Então, levando nossos filhos nas orações e outras funções da igreja, nós não sabemos o que o Senhor vai permitir para eles, né? Então, como Rode, né? O Senhor permitiu ela ver esse milagre. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos a buscar em primeira mão o reino de Deus e começar a colher dessas bênçãos. Só que antes da gente ainda ir para Rode, a gente vai fechar o contexto. Então, Paulo foi preso, a igreja está orando, Paulo é liberto. Pedro, prestando atenção, gostei. Pedro é liberto, vai até eles e bate na porta. Só que aí o pessoal ali não crê que é a resposta que chegou. Não crê. Eles disseram para Rode que ela estava louca. Fora assim, menina, você tá louca, para de palhaçada. Imagina que a gente fala uma coisa assim, né, para a filha, né? E eles criam que poderia até ser um anjo imitando a voz de Pedro, o que é mais difícil do que ser o próprio Pedro. Gente, que loucura esse negócio! E não tinha, eles tinham fé para crer que o anjo podia estar imitando Pedro e não tinha fé para saber que era o próprio Pedro ali. Que falta de discernimento também, né? Mas nós todos somos passíveis disso, né? Então foi o que aconteceu ali. Eles creram para orar, mas não creram quando a resposta veio, né? Em Mateus 13:58 diz assim, Jesus está falando da terra dele, que ele não fez ali na sua pátria muitas maravilhas por causa da incredulidade. Então não é que eles eram incrédulos, mas eles tinham uma certa dificuldade de discernir as respostas que vinham, né? Então, assim, será que nós também não vemos, irmãs, mais respostas de oração e milagres do agir do Senhor por sermos incrédulos, né? Nós precisamos pedir para o Senhor analisar o nosso coração sobre isso, né? A incredulidade, ela toma o lugar da fé. Ela ofende ao nosso Senhor, né? Hebreus 3:12 diz assim, cuidados, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo. Ó, perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Então, qual que é o ensinamento aqui? Um coração incrédulo nos afasta do Deus vivo. Então, que o Senhor aumente a nossa fé, renove a nossa fé, para que a gente não tenha esse mesmo tipo de comportamento, né? E não o afronte com isso. E aí, nós vamos entrar agora na parte da Rode. E batendo a porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, prestem atenção nisso aqui, conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta. Ela chegou na porta, viu que era Pedro e voltou correndo, né? Para dentro, anunciando que Pedro estava à porta. E disseram, estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. Isso mesmo, Rode, né? Então, a primeira informação que nós temos sobre Rode é que ela estava atenta. Ela ouviu um barulho e saiu a escutar. Ela estava atenta, ela estava orando, mas ela estava ligada ali no que estava acontecendo. E o que ela escutou? O que ela escutou? A voz de Pedro. Isso vai ser muito importante agora no nosso estudo. Pedro era o líder daqueles irmãos. Ele era o pastor daquele rebanho do Senhor. Rode reconheceu a voz do seu pastor. Por trás do portão. Ela não precisou ver. Ela só reconheceu, ela só ouviu e reconheceu. Em João 10:2-4, olha que precioso, meninas, que a gente tem. Aquele que, porém, entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro, que é o Espírito Santo, abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas. Ele sabe o nome de cada uma das ovelhinhas deles, todas nós. E ele as traz para fora. Quando ele as tira para fora, tira as suas ovelhas para fora, ele vai adiante delas. Ele vai adiante. E as ovelhas o seguem. Por quê? Porque conhecem a sua voz. Então, pode estar todas as ovelhas ali, o pastor está do lado da frente do rebanho. Chega alguém por trás e chama, elas não vão. Elas não vão.
Mesmo sendo novinha, essa ovelhinha chamada Rode reconheceu na hora a voz do seu pastor. Rode devia ter ouvido Pedro várias vezes nos cultos, nas reuniões ali, e por isso ela não precisou ter que ver se era de fato ele. E nós conhecemos a voz do nosso pastor o suficiente? Nós a reconhecemos de longe? Será que nós distinguimos a voz do nosso pastor no meio de tantas vozes? Porque hoje, gente, a gente é muito saturado, né? Você pega lá com aquela caixinha daquele tamanho chamado celular, você tem informação do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Gente, lembra antigamente, vocês não lembram que nem o ginásio da cidade, nem eu, nem eu, né? E Só me contaram, das guerras, me me contaram, não, essa de fato eu não lembro. Das guerras chegavam quantos dias depois, o mundo estava acabando lá do outro lado, agora estoura uma bomba ali, daqui a pouco já começa a pipocar o celular, né? Tantas situações, né? Por um lado é muito bom, mas por outro, a gente fica com muita coisa na cabeça. E talvez isso agite a nossa mente e a gente não consiga aquietar para ouvir a voz do nosso pastor, né? E esse vocês vão lembrar, todas vocês, não tinha identificador de chamada nos telefones, aqueles telefones de disco, aqueles Quando tocava e atendia, o que a gente falava? Pronto, alô, pronto. Se a pessoa que estava ligando, ela ligava sempre para tua casa ou para o escritório, seja onde fosse o telefone, ela já sabia. Você falava assim, pronto, oi fulana, tudo bom? Por quê? Porque ela ligava sempre, ela estava sempre em conexão, sempre ligando para aquele número, não é? Conhecia a voz. Conhecia a voz. Se era parente então, né? Você já sabia, essa hora é minha mãe que vai atender o telefone. Essa hora é meu irmão, a gente já sabia já, né? E nós, meninas, nós estamos nos ligando, nos conectando com o Pai, né? O suficiente, mais do que com as outras coisas e pessoas, para a gente conseguir registrar a voz dele no nosso coração, como a gente tem algumas vozes dos familiares registradas no nosso ouvido, né? Pode ter aqui, ó, o tanto de menina que tem, o tanto de mãe que tem. A hora que uma falar mãe, a mãe dela sabe que é, as outras nem dão muita bola. A gente sabe. Tem que ser assim entre nós e o nosso Pai. Tem que ser assim, ele é o nosso Pai. A gente precisa registrar a voz do nosso Pai no nosso coração. E aprender a discernir. Porque Mateus 24 diz o quê? Muitos falsos profetas e falsos cristos. Vai ser tão parecido com Jesus que é até Cristo com C minúsculo. Então como que a gente vai saber distinguir a voz dele, não é? Diz que eles enganariam a muitos e já estão enganando muitos, né? Então, a gente só reconhece a voz daquele com que a gente se relaciona bastante. Então, meninas, nós precisamos nos relacionar muito com o nosso Deus, com o nosso Pai, para reconhecer a voz dele acima de qualquer outra voz. Número 2, Rode também ficou muito alegre. Ela ficou tão alegre que Pedro estava ali, que estavam orando aqui dentro, ela vem aqui, abre a porta, chega aqui, o Pedro está aqui, ela já volta correndo. A resposta está ali, e, né, é simultâneo com a oração, que ela volta correndo. A alegria de alguém que ouve o seu pastor e não se contém. É o primeiro amor, né? É o primeiro amor, e que lindo. E a gente tem que imitar Rode nisso, meninas. Nós não podemos perder esse amor, deixá-lo esfriar no nosso coração. Quando o nosso amado, com A maiúsculo, falar, nosso coração tem que se alegrar, como o da Rode fez, né? A alegria também é um fruto do Espírito Santo. E num mundo tão depressivo e tão ansioso, do jeito que é esse que nós estamos vivendo, uma pessoa alegre, ela chama atenção, né? A gente tem testemunhos até entre as nossas meninas mesmo, que por serem totalmente firmadas no Senhor, não se deixarem levar pelo que os colegas estão fazendo, por serem firmes na rocha, por serem alegres, por terem essa paz que excede todo entendimento. As amigas vêm e os amigos vêm e perguntam. Então, glória a Deus por isso, que essa alegria que o Espírito Santo nos dá, por causa do nosso amado, enche o nosso coração também e a gente contagia os outros. E terceira coisa, ela teve convicção e ousadia. Insistiu que era Pedro sim. E quanto podemos aprender, né, minhas irmãs, com a fé dos pequenininhos, né? E não é à toa que Jesus disse que o reino dos céus é daqueles que se assemelham aos pequenos, né? Precisamos imitá-lo nisso.
não podemos conter o Espírito que habita em nós, voltando atrás nas convicções que o Senhor nos deu. Ela estava convicta que era Pedro e não adiantou os outros falarem para ela que não era. Então, olha, que o Senhor nos dê essa mesma convicção do Espírito Santo nos assuntos que Ele colocar no nosso coração, desde a menor até a nossa amiga Muri. Né? E nós temos que ser firmes nos propósitos do Senhor, né? Ouvir com clareza a voz dele. Agora, nós estamos falando muito da voz do Senhor, ouvir a voz do Senhor, reconhecer a voz do Senhor, registrar a voz do Senhor no nosso coração. Mas como que é essa voz do Senhor? Como que é que Ele fala com nós, né? Lá no Antigo Testamento tem vários exemplos, na Bíblia toda tem vários exemplos. E eu deixei aqui no estudo que a Carol vai postar no grupo, tem as referências, tá? Mas olha só que interessante como a voz do Senhor, algumas manifestações, não são todas. É como uma brisa mansa e delicada, vem de cima do firmamento do céu, é como um brado veemente. Então, ó, algumas vezes é uma brisa mansa e suave, às vezes é um brado veemente, às vezes é um trovão, uma voz poderosa, majestosa, que quebra os cedros. Alguém já viu foto do que é um cedro? A árvore? É grande, gente, é grande. Para quebrar um trem daquele no meio, é uma coisa muito poderosa. E a voz do Senhor quebra os cedros, a palavra diz. É como a voz de muitas águas. Quem já chegou perto de cachoeira ou de um rio com muita correnteza? É um barulho que de longe, né? Você não tá vendo nem a cachoeira, mas você já sabe o rumo que ela tá. Você sabe que ela tá ali. Você escuta de longe, voz de muitas águas. Como um estrondo, como uma trombeta. Alguém já viu uma trombeta? Trombeta de fanfarra, trombeta de orquestra. O trompetista, ele tem que segurar, porque senão ele vai sobressair, né? Mais do que todos os outros. É uma voz saída de uma nuvem, também. É uma voz que apareceu numa visão, num terremoto. Saída do trono, e essa a gente vai ver pessoalmente depois, né? Na glória, saída do trono. Saiu da sarça ardente, né? Saiu como uma espada da boca do Senhor, lá em Apocalipse. Saiu de uma mula. E foi falado através da boca de vários homens, os profetas. Muito interessante, né? Muito versátil essa voz. Então, Deus falou com o seu povo de uma forma muito tremenda, de forma muito diferente uma da outra. Mas e hoje? Como que o Senhor vai falar hoje conosco? Né? A gente não conhece o testemunho hoje de pessoas que viram alguma manifestação dessas aqui, a não ser por profecia, né? Mas nós não duvidamos que o Senhor possa fazer da mesma forma. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas só que em Hebreus 1, versículos 1 e 2, nós temos uma revelação dessa voz, de como que essa voz nos é comunicada. Olha que interessante. Ele fala assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, todas essas que a gente viu, aos pais e pelos profetas, nesses últimos dias, ou seja, para nós aqui, Ele nos falou pelo Filho. Ele falou de todas essas formas pelos profetas lá. Hoje Ele nos fala, talvez assim também, mas principalmente pelo Filho. Deus se revela a nós através de Jesus. Olha só João 14, 8 e 9. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, se você vê Jesus, você vê o Pai. Se você vê Jesus, você ouve o Pai também. Então, se nós conhecemos o Pai pelo Filho, temos mais um motivo para nos relacionarmos com Jesus. E qual que é a fonte de revelação de Jesus, gente? Qual que é a maior fonte que nós temos de Jesus? Quem arrisca um palpite aí? A palavra. Essa é a maior fonte de revelação para a gente conhecer a Jesus, né? João 5,39 fala assim: examinai as Escrituras. Examinai as Escrituras. Por quê? Porque
vocês têm nelas a vida eterna. A nossa vida eterna, meninas, está aqui, ó. A nossa vida eterna está aqui. São elas, as palavras contidas aqui, que de mim testificam, o Senhor está falando. Isso que testifica. Isso daqui não é papel e tinta. Isso daqui, no poder do Espírito Santo, é a palavra revelada. É uma palavra viva. É uma palavra que se hoje você está com problema de saúde, ela fala. Se amanhã você está com problema financeiro, ela fala. Se você está com qualquer problema na tua vida, é essa palavra que vai falar. Isso daqui é a coisa mais poderosa que uma pessoa pode ter na mão. E está ao nosso alcance. Em quantas versões, em quantos tamanhos, quantos formatos. Nós somos muito privilegiados, muito privilegiados. E que provisão maravilhosa que o Senhor nos deixou, que é essa palavra aqui para nós. E todas as palavras que estão aqui, de Gênesis e Apocalipse, elas apontam para Jesus e elas revelam Jesus para nós. Para quê? Para nós conhecermos o Pai. Nós conhecemos o Filho e conhecemos o Pai, né? Deus nos deixou por escrito quem seu Filho é. Está aqui, descrito para nós, por escrito quem Jesus é, para que o conhecendo, cheguemos até Ele. Deus fala a nós pelo Filho e o Filho fala a nós pela Bíblia, pelas Escrituras. Que caminho maravilhoso, né? O Senhor não nos deixou sem provisão. E João 1:2 diz assim também, no princípio era o verbo, aquele versículo conhecido, né? De versículo 1 de João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas o que é verbo? O verbo estava com Deus. Algumas versões trazem palavra. No princípio era a palavra. Que interessante. No princípio Jesus tomou a forma de palavra com o Pai. Que coisa diferente, né? Verbo e palavra, né? E essa palavra, esse verbo, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. João está falando, eu e os discípulos, os outros apóstolos, vimos a glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então João teve o privilégio, com os apóstolos e tantos outros que cruzaram o caminho do Senhor, para ver a palavra encarnada ali, cheia do quê? Graça e verdade. E gente, uma lembrança agora, a Nicole vai prestar vestibular, aí a filha da Muri está prestando hoje. Verbo. O que é o verbo, minha filha? Serrar? Por favor. O que é o verbo? É o mínimo que você tem que saber para o vestibular. Coitada. Ação. Ufa, vai passar. Vai passar, ele se livrou, nega. Então, o verbo é uma ação. O verbo indica movimento, um processo ativo. Gabi, você só escapou se você está no segundo ano que vem eu te pego. É um processo ativo. Jesus era o verbo, ou a palavra de Deus. E olha só, conhecê-lo gera um processo em nós. Essa palavra toma vida em nós. Causa uma movimentação, um processo em nós. Uma transformação. E a Bíblia chama essa transformação de santificação. Então, você lê, você não fica igual, a não ser que você esteja resistindo ao que você está lendo aqui. Mas você lê isso aqui, você é transformado. Essa palavra é viva, ela gera mudança em você. Que bênção, minhas irmãs, que bênção. E Jesus, que era a palavra ali ambulante, né, a palavra encarnada, andando para cima e para baixo, ele de fato mudou a vida de muitos lá naquela situação. Libertou endemoninhados, curou doentes de todo tipo, ressuscitou algumas pessoas só com o poder dessa palavra. Vocês lembram lá o servo do centurião? Jesus precisou ir lá? Jesus nem precisou ir lá. Ele falou aqui, o cara longe lá. Quando o centurião chegou, estava vivo, né? Tinha morrido no caminho, avisaram, mas quando chegou estava vivo. Esse é o poder da palavra de Jesus. Por quê? Porque Ele próprio é a palavra. Ele próprio é o verbo. Ele próprio causa essa transformação, essa modificação toda. E Ele faz isso até hoje, meninas. Nós cremos nisso. Vidas continuam sendo libertas, curadas, transformadas quando ouvem a sua poderosa voz pelas Escrituras, pela pregação, né? Pelas várias formas que o Senhor usa.
E a palavra de Deus, que é sua voz para nós, tem as seguintes características. Tem aqui as referências, tá? Não volta vazia, cumpre seus propósitos, sustenta todas as coisas pelo poder que há nela. Olha que coisa tremenda! Tá tudo de pé do jeito que tá, porque tá sustentado na palavra, no poder da palavra de Jesus. É a única que se materializou. Quem mais? Que palavra mais encarnou? Nenhuma, só Jesus. A única que se fez carne. É por ela que a nossa fé vem. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É viva, eficaz, penetrante, separa juntas e medulas, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. E é por ela que Jesus venceu Satanás no deserto. Ele nos deixa aqui para nós vencermos também o inimigo, vencermos tudo que ele permitiu que venha no nosso caminho. Que arma nós temos nas nossas mãos, hein, meninas? Que empoderamento que o Senhor nos deu, né? Tanta mulher aí queria ser empoderada, olha o nosso empoderamento aqui, ó. É esse aqui. Amadas, nós precisamos ir para as Escrituras, onde o verbo, a palavra, está revelado para nós memorizarmos a voz do Senhor no nosso coração. Assim, nós poderemos discerni-la em todas as situações da nossa vida. Ter uma Bíblia na mão, como eu falei, é o recurso mais precioso que nós podemos obter. É um verdadeiro privilégio. E olha aqui que o salmista agora, o salmo é meio longuinho, então se vocês estão com a Bíblia, eu gostaria que vocês abrissem. Porque olha que experiência que ele teve com o que ele descreve. Salmo 119, nós não vamos ler todo, pode ficar tranquila. Não se apavorem, eu estou fora da casinha, mas nem tanto. Tá? Mas tem uma parte que fala assim, tremendamente da experiência dele com a palavra. A gente vai ler o Salmo 119, do 97 ao 120. Ainda assim é meio longuinho, mas vocês vão ver. Todas prontas? Todas acharam? Salmo 119, 97 ao 120. Podemos ler? Olha lá. Ele começa dizendo assim: ó, quanto eu amo a tua lei! É a minha meditação todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Então ele ama a lei do Senhor, ele medita na lei do Senhor todos os dias. É pelos mandamentos que ele adquire sabedoria, porque eles estão na mente dele todos os dias. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Então o fato dele guardar a palavra do Senhor torna ele mais entendido do que até os mestres dele. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para guardar a tua palavra. E foi porque ele guardou a palavra que ele foi capacitado a desviar os pés dele de todo o caminho mau. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel na minha boca. Olha, gente, que delícia, que satisfação ao coração dele. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Ele não suportava os falsos caminhos, porque ele teve entendimento, ele alcançou entendimento pelos mandamentos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Olha, a palavra guia ele. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus juízos. Estou aflitíssimo. Agora ele já está numa outra situação. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Não é vivifica-me do jeito que eu quero me sentir bem. Vivifica-me segundo a tua palavra. E essa aflição vai livrá-la. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, os meus louvores, ó Senhor. Ensina-me os teus juízos. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Ele estava angustiado, mas todavia não esqueço da tua lei, porque é ela que consolava ele. Os ímpios me armaram um laço, contudo não me desviei dos teus preceitos. Ela fortaleceu para que ele continuasse fiel. Os teus testemunhos tenho eu tornado por herança para sempre. As coisas materiais não tinham valor para ele, ele era os testemunhos do Senhor que ele queria. Por quê?
pois são o gozo do meu coração, a única alegria que satisfazia ele. Inclinei o meu coração para guardar os teus estatutos para sempre até o fim. Odeio os pensamentos vãos, mas eu amo a tua lei. Porque, olha lá, tu és o meu refúgio, tu és o meu escudo. Eu espero na tua palavra. Eu posso estar passando o que for. Tu és o meu refúgio, tu és o meu escudo, e eu espero em ti. Apartai-vos de mim, malfeitores, pois guardarei os mandamentos do meu Deus. Sustenta-me conforme a tua palavra, para que eu viva. Então a palavra gera vida, gerou vida para ele. Não me deixes envergonhado na minha esperança. Sustenta-me e serei salvo. E de contínuo terei respeito aos teus estatutos. Tu tens pisado aos pés todos os que desviam dos teus estatutos, pois o engano deles é falsidade. Olha aí, ele teve discernimento. Tu tiraste da terra todos os ímpios como a escória. Por isso amo teus testemunhos. O Senhor livrava ele de todos os inimigos, e isso gerava mais amor no coração dele pela palavra. E olha essa última. O meu corpo se arrepiou com o temor de ti, e temi os teus juízos. Ele viu a grandeza do Senhor, que ele chegou a se arrepiar. Gente, isso não é pouca coisa, não. Ele foi na angústia, ele foi quando ele estava no cativeiro. Ele tinha o Senhor para tudo, e era o que enchia o coração dele. E era o que livrava ele, era o que dava esperança para ele. Então esse salmista, meninas, ele conhecia muito bem a voz do pastor dele, chegava a arrepiar. E que o Senhor nos leve a amar a sua palavra e viver por ela dessa forma. Apocalipse 3:20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei. E com ele cearei, e ele comigo. Olha só, se alguém ouvir a minha voz, você tem que ouvir a voz. Para quê? Para abrir a porta e o Senhor entrar, ele ceia com você, ele come uma refeição com você e você com ele. Gente, que privilégio. Que privilégio. Um Deus grande do jeito que é, falando, ouve a minha voz. E aí nós vamos jantar junto. Que coisa tremenda, né? Que o Espírito Santo nos leve a conhecer nosso pastor e a palavra da palavra, né? Para ouvirmos e reconhecermos sua voz, nos chamando à porta. Como Pedro chamou os irmãos na casa de Maria. E assim como Rode, pular de alegria ao ouvir sua voz e sair proclamando que o noivo é chegado. Amém. 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 E meninas, hoje nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente das outras vezes. Quem né, já há algum tempo sabe que a gente termina essa parte com abre para as irmãs compartilharem as impressões do coração e depois a gente vai para a arte. Mas hoje, esse versículo da palavra, nós temos um louvor muito maravilhoso que fala, né, da palavra. E aí a gente pediu para a Ana Lúcia nos guiar no louvor, nos conduzir no louvor, com o talento que Deus deu a ela, de tocador e cantador. E aí, depois disso, como também esse texto fala de oração, mas é muita coisa para um dia só, né? Poderia ficar para uma outra vez, a gente vai, em vez de compartilhar, a gente vai tirar um tempinho de oração. Na liberdade, conforme o Senhor guiar cada um, tá bom?